Muito bem, queridos irmãos e amigos, bom dia mais uma vez. Que a paz e a graça do Senhor Jesus sejam uma realidade na vida de cada um de nós. É sempre bom estar aqui com vocês, participando da madrugada com Deus, nos preparando, buscando a promessa da chuva serôdia. E você sabe que é uma promessa que Deus fez para os últimos dias e nós estamos vivendo esses últimos dias. Que você e eu possamos ter consciência disso e nos preparar, irmãos, para encontrar com Jesus, receber dele o poder da chuva cirúrgica, para terminarmos a pregação do Evangelho e que Jesus volte o quanto antes. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero convidar para estar conosco em oração, fazendo a oração desta madrugada, iniciando a jornada de hoje, a minha irmã Cris lá de Santa Maria. Bom dia, Cris. É Santa Maria ou é do EBH, Cris? Santa Maria de Guanabara. É isso, deixa quieto, é uma confusão aí, né? O mais importante é Cris. Tá lá. Continua Parabéns lá. pelo seu aniversário de casamento, né? Quantos anos, Cris? 24. 24 anos de casada. Que Sofrimento. maravilha. Deus abençoe você ricamente, viu? Sua união. Amém. Nos apresente a Deus, Cris, em oração nesse momento. Sim, sim. Oremos. Santo, santo, santo e excelso Deus. Obrigada, Deus, por mais um dia na tua presença, Senhor. Por mais uma vez termos ouvido o teu chamado. E aqui estamos, felizes. Mas aqui estamos, ó Deus, com um propósito especial. Viemos, ó Deus, aqui clamar pela tua promessa, a promessa da chuva serôdia em nossas vidas. Por isso, Senhor, nós pedimos agora, que assim como estamos, que o Senhor nos prepare para essa chuva cirúrgica, derramando esse poder sobre nós, para que possamos avançar na tua causa. Que o Senhor também, ó Deus, esteja com todos nós aqui agora, com todos que estão na madrugada com Deus, te buscando, a beleza da tua santidade, poder para vencer e lutar. Abençoa cada um aqui, cada coisa que seja feita aqui, Deus, seja unicamente para consagrar o teu Senhor, para a breve volta, tua volta, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Cris. Amém. Como é que está seu sogro? A situação Está dele? bem melhor, viu, Mauro? Está bem melhor, graças a Deus. Está aprontado que só Jesus, menino, tá doido. Mas, graças a Deus, está melhor. Sabe quem Amém. chegou aqui de surpresa? Sim. Filhote, Foi mesmo? no portão, ligou, abre aqui, olha pro celular, reconheci a parede, eu disse, não entendi. Aí quando a ficha caiu assim na hora, não vai ser nem dizer, né? E abriu. Aí quando abriu o portão foi ele, chegou de surpresa. Eu Seu disse, ah, filhão. obrigado. Filho. É, Tá tá aqui, bom. vai ficar até a semana que vem. Surpresa boa, né? É, ah, meu Deus. Valeu, Graças. Cris. Um abraço. Vamos louvar esse Deus maravilhoso, pois ele é digno de ser louvado. Vamos pedir para que ele nos transforme, nos restaure por completo, cantando essa linda canção, Vaso Novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-la de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado.
minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Que de fato sejamos um vaso novo nas mãos do Senhor, que Ele nos quebre por inteiro e nos restaure por completo. E esse vaso que somos nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da Sua presença constante. Quero convidar alguns amigos e irmãos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui Nildete. Bom dia, irmã Nildete. Abra seu áudio aí, por gentileza. Nildete, tu me ouves? Consegue me ouvir, Nildete? Se puder, abra seu áudio. Eu acho que não, né? Eu estou te ouvindo. Bom dia, Nildete. Bom dia, só não sei o que foi acontecer aqui, que apareceu uma lupa aqui. Mas eu estou conseguindo lhe ouvir. Pronto, cadê o Paulo também? Tá bem, tá comigo aqui. Um abraço, Paulinho. Deus te abençoe, em nome de Deus. Amém, meu irmão. Muito bem, eu quero convidar já o casal, né? Nildete e Paulo. Nildete, você ora pelo batismo do Espírito Santo, pela chuva serôdia, né? E você, Uhum. Paulo, ora pelos pedidos do varal, tá bom? Ok? Vamos fazer. E quero convidar meu irmão Antônio, lá do Rio Grande do Norte. Paulo, você fala de onde nordestino, né, Paulo? Hum? Não, de Itiúba. 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 Irmão Antônio, bom dia. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, Pronto. irmão Mário. Bom Bom dia, dia, meu graças a irmão. Deus. Como é que está o senhor? Como é que está a dona Célia? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Ela está dormindo e eu estou acordado. Muito bem. Alguém precisa vigiar a casa, né? É verdade. É. Muito bem, irmão. Irmão Antônio, a irmã Nildete vai orar pela chuva serôdia, o Paulo, o esposo dela, vai estar orando pelos pedidos do varal, e o senhor vai orar por aqueles que se encontram enfermos na casa de Deus, tá bom? Nossos irmãos Ok. que estão aí necessitando de um milagre, de uma cura, de um alívio, os enfermos. Se você puder, irmãos, e quiser ficar de joelhos, essa é a sua oportunidade. Começando pela irmã Nildete, depois Paulo, depois o irmão Antônio. Oremos então. Santo, santo e amado Deus, eterno Pai, nós queremos, Senhor, nesta hora onde estamos reunidos para buscarmos, Deus, a presença do Teu Santo Espírito. Te Amém. agradecer por essa oportunidade, Deus, que Tu nos despertou para estarmos juntos para essa busca, Pai. Senhor, nós sabemos que nós vamos ainda enfrentar muita coisa nessa terra ainda. E nós te suplicamos que Tu nos conceda o poder do Teu Santo Espírito, porque Tu nos prometeu. E é por isso, Deus, que estamos aqui, nesta madrugada, Senhor, em busca dessa porção, Pai, do Teu Espírito, para que assim possamos concluir a obra que Tu nos confiou. Perdoa-nos, ó Deus. Continua conosco, falando ao nosso coração. E o poder do Teu Santo Espírito nos envolva, Senhor, de tal forma para que possamos nos esvaziar, para que Tu venha encher, Senhor, cada um de nós que estamos aqui nessa busca. Tenha misericórdia, Deus, do Teu povo e ajuda-nos, ó Deus, a corrigir, Senhor, os defeitos da nossa vida, que Tu venha nos moldar conforme a Tua vontade. Amém. Nos perdoa, nos guarda, nos limpa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
Continuando, ó Deus, na tua presença, nós te agradecemos pela vida, pelo ar, pela proteção, do teu amor. Obrigado pelo teu perdão. Tu conheces as nossas vidas. Tu conheces, Senhor, cada pedido que está no varal. Nós conhecemos, acima de tudo, o teu poder. Para tanto te rogamos agora pela tua graça. Tem misericórdia de cada pessoa, de cada pedido, de cada família que está no varal. Tu conheces cada vida, Senhor. Muitas vezes não sabemos expressar, mas tu conheces a nossa vida melhor do que nós mesmos. Toma em tuas divinas mãos e abençoa cada pessoa, cada pedido, cada família, cada lar, cada vida. Guarda-nos nos teus braços, fortalece a nossa fé e ajuda-nos a confiar plenamente na tua direção. E te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Continuando, Senhor, na tua presença nesse momento, Senhor. Somos gratos, meu Deus, por o Senhor nos ter despertado a esse momento da madrugada para ouvir a tua palavra. Oh Deus querido, Deus maravilhoso, nos fortalece, Senhor, nessa caminhada rumo à corte celestial, porque não está fácil, Senhor, aqui na terra, para todo lado que nós olhamos, Senhor, só vemos destruição, mas nós temos confiança, Senhor, em Ti, pelas Tuas palavras, pela a esperança que o Senhor nos deu, que voltará a essa terra para nos buscar. Amém. Oh Deus querido, Deus amado, abençoe nesse momento, Senhor, os enfermos, Senhor, que se encontram do povo da nossa fé, Senhor, dos nossos irmãos queridos que estão, Pai, em leito de dor. O Senhor venha, Senhor, com a sua mão poderosa, venha amenizar essas dores, Senhor, de muitos que estão sofrendo, Senhor, muito no UTI, muitas vezes estão sofrendo na sua própria casa, Senhor, às vezes sem ter esperança, mas que o Senhor venha, Pai, trazer esperança para esse que está enfermo e também para os seus familiares. Abençoe cada um deles, derramando a bênção do céu, para que ele seja, Pai, mais do que vitorioso, porque muita família fica aflita quando tem um ente querido, Pai, enfermo, mas confiante em Ti, Senhor, acreditando que o Senhor, com a sua mão poderosa, vai acolher cada um, Pai, nos Teus braços de amor. Temos certeza que a vitória vai chegar. Restaura a saúde de cada um, também faça um milagre, Senhor, como muito que o Senhor já fez. Assim, faça mais um, Senhor, na vida desses enfermos. Amém. E fique conosco nessa madrugada, abençoe o restante da programação. É o que te pedimos desde já e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Paulo. Obrigado, Nildete. Obrigado, meu irmão Antônio. Deus é com cada um de vocês, viu? Amém. Um grande abraço. Outro. Vamos entrar em sala simultânea agora. Você também vai ter a oportunidade de fazer a sua petição. Então, a partir desse momento, você terá aí 10 minutos para a sala simultânea e com alguém você vai fazer o seu pedido de oração, a sua oração. Muito bem, queridos, voltamos das salas simultâneas. Eu espero que você tenha aproveitado aí esses 10 minutinhos. Não é muito tempo, mas dá tempo de fazer alguma coisa assim, viu? Dá tempo de fazer alguma petição, de fazer algum agradecimento, né? Eu quero convidá-los, você que está aqui conosco, estamos fazendo o Reavivados com a sua palavra, e hoje nós estamos no livro do profeta Isaías, não é? O livro do profeta Isaías, e hoje vamos estar examinando o capítulo 29 do livro do profeta Isaías. Você que está com sua Bíblia aberta aí, pegue sua Bíblia, abre no livro do profeta Isaías, o capítulo é o capítulo 29. Você, não sei se o nosso querido amigo o pastor Robson está por aqui, eu acho que não. Pronto.
Márcio, você está como co-anfitrião, tá bom, Márcio? Se você vê alguém aí com a mão levantada, sinaliza aí para gente que está liberando o áudio, tá bom? Colocar o Robson também aqui como co-anfitrião, viu, Robson? Você também está nessa vibe aí. Se vocês virem alguém no movimento, levantar a mão participando, é só sinalizar que a gente libera o áudio para você. É bom que você participe. É interessante ver a sua participação também. Muito bem, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 29, e aqui nós vamos estar fazendo um breve comentário. Não dá para ler o capítulo todo, mas parte deles, né? Eu grifei algumas coisas aqui. Mas vamos examinar esse livro do profeta Isaías. Isaías fala sobre Jerusalém e os seus inimigos. Ele começa falando assim, no verso 1, ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Lareira de Deus, irmãos, deve ser algum nome simbólico, né, Márcio? Que deve se aplicar a Jerusalém, né? Ou parte dela, né? Com certeza deve ser alguma alusão à cidade de Jerusalém. Eu não conheço aqui o significado, mas deve ter algum sentido. E a possibilidade de significar também o altar de Deus, né? Esse e os capítulos de Isaías que vai na sequência, irmãos, parece se referir à invasão do Senaqueribe ali em Judá e ao cerco que Jerusalém fez, que na verdade foi um cerco inútil, não houve nenhuma mudança. O que aconteceu, de fato, Senaqueribe invadiu, como o pastor Robson sempre fala aqui, é, Deus permitiu isso por conta da rebeldia, da apostasia, do afastamento do povo de Deus, das palavras de Deus, da lei de Deus, da aliança de Deus, e aí vem então os apertos, as consequências de uma decisão errada. Porque sempre que você e eu, ou qualquer pessoa, se atreva a se afastar de Deus, as coisas não ficam muito boas. Já com Deus já é difícil, sem Deus a coisa é muito pior. E o verso 2 ele chama essa questão de a lareira de Deus, ele vai colocar em aperto. Ou seja, Deus pronunciou juízo contra Jerusalém. E a cidade será para ele, né, para Deus, como lareira, talvez como, como eu falei agora há pouco, um altar, sobre o altar, o qual habita o sacrifício, né, onde se fazem sacrifícios. Israel foi colocada nesse sentido por conta do seu afastamento da presença de Deus. E você e eu, nós sabemos, irmãos, que quando o povo de Deus partia para a rebeldia, o preço era muito alto. Ao longo da história, Israel passou muito tempo cativo no Egito, na Babilônia, eh, na mão dos Medo-Persas, Dario e tantos outros reis, porque eles insistiam em se afastar da presença de Deus. O versículo 3 ele fala assim: acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei como baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochilo a tua fala desde o pó, ou seja, angústia, desespero, sufoco, não é? Ela nesse caso aqui, ela é retratada como uma cidade sitiada, né? Cenas como as descritas nessa passagem aparecem com frequência nas escrituras, né? Ele fala assim, levantam-se rampas contra os muros da cidade, e ali se traziam máquinas de guerra para derrubar as defesas. Era uma situação, irmão, caótica. Como o texto fala,
lançada por terra, do chão falarás e do pó sairá afogar a tua fala. Ou seja, a angústia é tão grande que não consegue nem falar, né? O desespero é tão grande que não consegue falar. Por mais que tentem, eu não sei se você já viveu momentos assim, você quer falar e não consegue. Essa é a situação de Israel naquele momento, o povo de Judá, não é? E como um cochilo a tua fala desde o pó, são situações de desespero e de angústia. E não era para passar por isso, né? Como diz o pastor Robson, não havia necessidade de passar por isso. Aqui deixa claro, irmãos, que Deus ele não está punindo o povo de Israel, de Israel. Deus está permitindo, é diferente. Deus permitiu e não foi por falta de advertência, né? Deus advertia o tempo todo. Tanto é que o capítulo do livro de Isaías começa com Deus chamando o povo para chegar a ele. Vamos conversar, vinde a razoemos, vamos bater um papo, vamos entrar num acordo. E Israel não quis ouvir. O versículo 5 também, que eu até fez, mas a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa, dá-se a isto de repente num instante. Isso é, os exércitos que cercavam a cidade de Jerusalém. A cidade, irmãos, é horrível você viver cercado de inimigos. E só tem uma saída. Lutar não adianta, né? É voltar para os braços de Deus, aquele que pode vencer as nossas lutas, né? Ele fala no instante, né, sobre o inesperado livramento, né? No instante, de repente, no instante. E o apelo de Deus, queridos, é sempre para que o povo dele se volte para ele. Porque senão vem o castigo, né? O versículo 6 diz: do Senhor dos Exércitos vem o castigo, como com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestades e chamas devoradoras. Jerusalém será visitada com castigos divinos. Mais uma vez a gente frisa: não é Deus punindo, é Deus permitindo, porque não deram ouvido. Aqui as palavras, elas podem ser uma representação figurada, né? Da situação de guerra, de terror, ou até mesmo a descrição literal de alguma convulsão da natureza que fez com que o exército dos assírios fosse açoitado. Irmãos, de qualquer forma, Deus está permitindo isso. O texto é bem claro: do Senhor dos Exércitos vem um castigo. Mais uma vez a gente frisa: não é Deus punindo, é Deus permitindo. Mas Deus, ele livra o seu povo. Deus, ele promete livrar, Deus quer livrar. O versículo 7 diz que, como sonho e visão noturna, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, ou seja, todos os inimigos de Deus serão rapidamente desfeitos, né? As forças assírias, elas desapareceriam como um sonho. Quando você sonha que você acorda, foi rápido, não é? Assim também os inimigos, os assírios, eles iriam desaparecer, ou seja, o mal não prevalece para sempre contra o povo de Deus. Por mais rebeldes, por mais desobedientes, por mais ingratos que sejam, Deus cuida do seu povo, Deus cuida da sua igreja, da sua lareira, né? E no versículo 9, Isaías, aqui vem falando sobre a cegueira espiritual, né? A sequência, e a hipocrisia do povo de Deus. O profeta chama a atenção para que o povo de Deus reconheça a sua hipocrisia. Você sabe que é uma pessoa hipócrita, né? Uma pessoa que é fingida, aparenta ser uma coisa, mas é outra, né? E aquele no versículo 9 de estatelai-vos e ficar estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes.
Veja, irmãos, é um desafio contra as atitudes dos pagãos. Na verdade, Deus está agindo para que o povo despertasse da sua hipocrisia, da sua realidade espiritual, né? Isaías desvia o olhar dos exércitos assírios e agora ele se dirige mais uma vez para o povo de Jerusalém. Ele lhes havia transmitido uma mensagem que podia ter feito tremer, mas estava como pessoas cegas, né? Incapazes de perceber a importância da advertência que foi dada. Não é diferente hoje, não, irmãos. Não é diferente hoje. Deus tem dado advertência ao seu povo. Deus tem chamado a atenção do seu povo. Eu não sei quantos de vocês, mas, por exemplo, aqui na Bahia, agora, é, na, na, na quarta-feira, aquela trovoada que teve, não teve nem cultos aqui nas igrejas, nenhuma das igrejas aqui abriram na quarta-feira, porque, irmã Ademir, foi uma situação assustadora, viu? A quantidade de raios, e alguém filmou da janela do seu apartamento é, a quantidade, a rapidez que os raios apareciam. E a pessoa que filmava estava tremendo de medo, assustada com os raios, que estava tudo escuro, sem energia, e os raios iluminavam as ruas de Salvador, aqui a capital. E eu fiquei imaginando aquela cena, e até comentei com minha esposa. Se isso aí já causou terror às pessoas, imagine na volta de Jesus, que a Bíblia fala que a terra vai entrar em convulsão. Imagine a cena, irmãos, porque vai estar tudo em trevas, tudo escuro, apenas trovões, raios, a terra entrando em convulsão, e a volta de Jesus, querido, vai ser algo, sabe, terrível, como diz o profeta Sofonias, terrível. Irmão Ademir pediu a palavra, pois não. Ô, irmão Mário, eu pude contemplar essa cena aqui também nesse dia que ficou tudo às escuras. Aqui também faltou energia por quase 40 minutos, coisa que é difícil de acontecer aqui, mas, mas aqui o tanto que ficou de relâmpago e de trovões à noite e chuva, dava para perceber que seria assim. Eu acho assim, eu não sei como vai ser a volta de Cristo Jesus, mas pelo estado que ficou aqui, eu sinceramente, a gente teve, eu também pude observar também um vídeo que o irmão Robson fez também, não sei onde é que ele mora, não sei se é aí em Salvador, Em que no escuro, Alagoinhas. em Alagoinha, ele falando e aqueles relâmpagos, como diz a palavra, né? Assim como se mostra no Oriente, se vê também no Ocidente, né? Aquele clarão, e assim seria a volta de Cristo Jesus. Mas, olha, não é para ter medo, é para ter respeito. Mas a volta de Deus está próxima, em nome de Jesus. Né? A volta de Jesus está perto, irmão Ademir, e os sinais apontam. A advertência aqui de Isaías, irmãos, é para que esses eventos, no caso aqui do tempo de Isaías, era para mostrar para eles que eles estavam cegos mesmo. Veja, o versículo 10 chamando a atenção, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes, irmãos. Deus está dizendo de forma bem clara aqui, ó, o povo de Judá andava como cegos, uma letargia terrível. Não é diferente hoje, né, Márcio? Hoje as pessoas estão cegas, eu me refiro não apenas às pessoas que não têm o temor de Deus, mas eu me refiro à igreja de Deus. Há uma letargia dentro da igreja. Não é à toa que Apocalipse diz que esse povo não é quente nem frio, é morno. Deus está a ponto de vomitar. Ou seja, os líderes daquela época de Israel, que tinha a responsabilidade de guiar os assuntos da nação, tinham perdido todo o senso de direção, irmãos. Não é diferente hoje.
Muitas pessoas estão sem saber, e eu estou me referindo dentro da igreja, não sabem para onde estão indo, né? Na época de Isaías, os videntes, aqueles que profetizavam por dinheiro, estavam completamente cegos. E hoje, irmãos, não existe diferença hoje. Na quarta-feira mesmo, eu fui já tarde, mais ou menos, ia dar 7 horas da noite, eu ainda estava trabalhando, uma chuva forte, relâmpagos, trovões. Eu fui dar apoio a uma empresa, levando equipamento urgente, que foi uma necessidade urgente, e tinha uma jovem lá, o nome dela é Rita, ela estava esperando o Uber. Ela disse para mim assim, o Uber segunda-feira foi R$ 16, hoje ele está me cobrando R$ 90. Eu falei, é uma viagem para Salvador? E aí ela perguntou se eu podia dar uma carona. Eu, logicamente, dei uma carona para ela e a gente foi conversando sobre Deus, sobre a Bíblia. E ela, a gente conversou bastante. Quando nós chegamos perto, já próximo ali, saindo da Via Parafuso, pegando ali a Avenida Dilson Magalhães, estava engarrafado. Um engarrafamento que demorou pelo menos uns 20 a 25 minutos. E nesse tempo, meu irmão, a gente conversou sobre Deus, sobre muitas coisas, e eu convidei ela para estudar a Bíblia. E ela Oh, aceitou. glória. Ela aceitou, já Amém. tem o contato, ela pegou meu telefone, eu peguei o telefone dela, o número, né? Já estou mandando mensagem para ela. E logo depois do Natal nós vamos começar o nosso estudo bíblico. E não é só ela, vai ser ela e a família. Olha Veja, que benção. despertou nela. Ou seja, irmãos, as pessoas, muitas pessoas, e no assunto que ela entrou também, um dos assuntos foi que ela disse, como é que eu posso confiar nessas religiões se todas elas só falam em dinheiro? É dinheiro para isso, é dinheiro para aquilo, é campanha disso, campanha daquilo. E eu concordei com ela, né? E nós tivemos ali a oportunidade de conversar sobre Deus, mostrar para ela, dentro da palavra de Deus, que há um povo que Deus escolheu, não para ser melhor, mas para ser diferente, para pregar uma mensagem diferente. E ela ficou curiosa para saber quem é esse povo. Eu fui dando dicas, até que ela disse: Ah, agora eu estou entendendo. Então, ela aceitou o convite, nós vamos começar a estudar a palavra. Queridos, hoje a religião virou um comércio. Eu falei isso para ela. Rita, infelizmente, eu digo isso com tristeza. Eu sou evangélico. Mas eu digo isso com tristeza. A religião hoje virou um comércio muito lucrativo, onde as pessoas usam da palavra de Deus para ganhar dinheiro, para ludibriar a fé das pessoas. E aqui no versículo 10, os videntes que profetizavam por dinheiro, não é? Estavam completamente cegos. E Deus tinha lhes enviado mensagem após mensagem, mas a cada rejeição da luz, né, que eles recebiam, eles se tornavam mais cegos. E aquela percepção da verdade ficou completamente distorcida, embotada. É nesse sentido que o Senhor fechou os olhos deles. Não é que Deus cegou ninguém, mas é nesse sentido que Deus fechou os olhos deles. Eles não quiseram mais enxergar a palavra, eles não quiseram mais enxergar, não é? E no versículo 11 diz: Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te. E ele responde: Não posso, porque está selado. Isso é, tudo que Isaías tinha falado a eles, eles não estavam entendendo. Não é diferente hoje, irmãos. Não é diferente. Existem muitas pessoas sedentas, sinceras, que querem a palavra de Deus, que querem se alimentar da palavra, que querem a verdade, mas devido à cegueira de muitas pessoas, de líderes religiosos, porque são ambiciosos, são gananciosos, as pessoas estão em dúvidas, elas não têm certeza do que querem fazer, embora sintam necessidade. O versículo 12 diz: E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te, responde. Ele disse: Não sei ler. Isso é, professa não compreender os caminhos de Deus como os videntes. Uma pessoa pode ser sábia nas coisas deste mundo, mas pode se tornar analfabeta para as coisas de Deus.
né? Ao mesmo tempo, alguém pode ser um mero novato nos conhecimentos mundano e, contudo, sábia nas coisas de Deus, irmãos, isso é fato. Às vezes o preconceito, a descrença fecha os olhos do entendimento espiritual para o que Deus tem revelado, né? E essas pessoas sinceras, elas estão buscando, irmãos. Elas só não sabem aonde encontrar, né? E partindo já aqui para o final, no versículo 14, ele diz assim, eu quero ler o verso 13 primeiro. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em só mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. O povo de Jerusalém professava religiosidade, mas no coração sequer conhecia o temor a Deus. Assim também era nos dias de Cristo, irmãos. O povo era hipócrita. E a adoração consistia de um ritual, como é que eu posso dizer, desprovido de uma verdadeira fé, da verdadeira comunhão com o Senhor. Hoje a gente vê também esse tipo de situação. Lógico, a gente não pode olhar para as pessoas e julgar, não temos essa capacidade. Mas é fácil você discernir, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus diz que a árvore é conhecida pelo seu fruto. O verso 14, continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Obra maravilhosa, irmãos. Que obra maravilhosa é essa? Né? Essa foi a experiência dos líderes de Deus, escurecer o conselho com palavras sem conhecimento. E Deus deseja fazer uma obra maravilhosa na vida do seu povo. Essa transformação, ela só é possível, irmãos, quando nós permitimos que o Espírito Santo habite em nós. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Na época do Antigo Testamento, Deus falava diretamente com o povo através dos profetas, mas eles fechavam os ouvidos, fechavam os olhos, faziam de conta que entendia, só que Deus conhece o coração do homem, não é? Deus conhece o coração do homem. E Ei, Mário, aí, quem chamou? meu querido, Diga, Márcio. quando Deus quer, quando Deus fala com o seu povo, né? Quando Deus alerta-nos, Ele sempre diz que é para a gente não endurecer o coração, porque o Espírito de Deus, Mário, ele sempre falou para nós como povo de Deus. A questão é muitas vezes quando nós ouvimos a voz de Deus e endurecemos o nosso coração. Muitas das vezes a gente não ouve Deus falando. A gente até ouve, mas não dá ouvido. As palavras a gente está ouvindo ali, mas a gente não permite que ela entre na nossa mente, no nosso coração. A gente endurece. Nós endurecemos o coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Aí o alerta de Deus para mim e para todos nós, e o Senhor dizendo, olha, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Que Deus tenha misericórdia de nós como povo dele, porque muitas das vezes a gente está preocupado, né? Deus está falando, mas Deus fala é para o seu povo, Deus fala é para nós. Deus nos alerta, Deus abre os nossos olhos espirituais para que a gente não sofra a pena, né? Não sofra a pena de muitas consequências que vêm quando a pessoa ouve a palavra de Deus, os alerta de Deus e rejeita. Isso é um problema. Agora, Márcio, o livro, o capítulo 29 termina de forma assim interessante. A partir do verso 17, Isaías fala da redenção do povo de Deus, né? O verso 17 diz assim: porventura, dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não terá sido tido por bosque. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor,
E os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Aqui ele fala no sentido de que Jesus seria o Messias enviado, aonde abriria os cegos, os mudos falariam, né, os cegos enxergariam, né, muitos ouviriam, se tornariam ouvintes da palavra. Veja, irmãos, Isaías não era só um profeta que trazia calamidades, castigos, né? Mas Isaías também era um profeta de esperança. Isaías era um verdadeiro otimista, irmãos. Ele não via apenas a escuridão do presente, como Israel, mas também ele via a luz gloriosa do futuro, a promessa de restauração que Deus fará com o seu povo. E essa restauração, Márcio e demais irmãos, ela já está acontecendo desde quando Jesus Cristo veio. Desde quando Jesus Cristo veio, de lá para cá, olha quantas pessoas se tornaram evangélicas, se tornaram cristãs, foram salvas, abriram os olhos, saíram da cegueira, saíram da escuridão, foram para a luz, não é? O verso 18, os cegos, veja, Isaías previu um tempo quando as condições do verso 10, elas seriam mudadas, seriam revertidas. Isso já está acontecendo, irmãos, para a honra e para a glória do nosso Deus. O versículo 22, ele chama a atenção, portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu Abraão, Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto, não ficará mais pálido. Abraão e Jacó, aqui, eles representam o povo de Deus, assim como o Senhor tinha libertado os pais da nação. Também ele libertaria os seus descendentes dos seus inimigos. E nós somos isso, mas o Israel espiritual, não como nação. Nós não somos israelita nem judeu, mas fomos enxertados no povo de Deus pela fé em Cristo. E o versículo 23 e 24 diz: temerão, mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Vê-la, aqui nós encontramos Deus revelando a vitória sobre a vitória da justiça no último dia. O tirano foi reduzido a nada, Israel não seria mais envergonhado, irmãos. E os filhos de Israel, perdidos por tanto tempo, seriam reconduzidos ao redil do Senhor. Quando os fiéis, Márcio e demais irmãos, de toda a terra forem levados para a eternidade, se juntarão a Jacó em adoração e servirão ao Senhor junto com Abraão. Essa é a promessa de Deus. Não importa o quanto você e eu tenhamos vivido uma vida de aparência cristã, se nos voltarmos para Deus, Ele vai nos restaurar. Ele vai transformar aquilo que nós não podemos fazer. Deus quer apenas que nós permitamos que Ele faça isso. E ele termina dizendo que os murmuradores, né, hão de aceitar a instrução. Veja, irmãos, no tempo de Isaías, como lá no deserto, Isaías proclama que existe esperança até mesmo no coração mais duro, mais rebelde, mais difícil. Há esperança para todos nós. Não é à toa que o capítulo termina com a redenção de Israel. Deus vai restaurar a sua igreja em todos os lugares, queridos. Aonde estiver, Márcio, um filho de Deus clamando por misericórdia para entender a sua palavra, esse será restaurado. Não há como, irmão. Deus, no próprio livro de Isaías, Deus diz que ele não quebra a cana trilhada e nem apaga o pavio que ainda fumega, irmãos. Deus fará com que o povo dele se volte para ele. E serão Irmão Deus. Ademir levantou a mão novamente do Mário. Oi? Irmão Ademir levantou a mão novamente. Pronto, irmão Ademir. Pois não, obrigado, Robson. Pois não, irmão Ademir. Ô, meu jovem, eu fiquei maravilhado quando o senhor falou que o povo de Deus ele se volta quando ele realmente ele está atrás de uma luz para buscar o Senhor. Eu pude perceber aqui que o senhor falou que tinha alguém em algum lugar esperando um Uber, uma moça, uma pessoa por nome Rita, e aí o senhor ofereceu uma carona e prontamente
ela recebeu. Você vê como as pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Não tá tendo mais dificuldade da gente levar mais a mensagem. É só você expor a mensagem para a pessoa e a pessoa, de tão sedenta da palavra de Deus, já está aceitando. Eu fiquei maravilhado também em saber que o senhor, né, você vê como é que Deus prepara as coisas. No caminho, e o senhor indo para casa, houve um engarrafamento de mais ou menos 20 minutos, e o senhor aí passou a falar de Cristo Jesus para essa pessoa, e tão E prontamente ela ela aceitou. aceitou. Oh, rapaz, isso é glória para Jesus. É muita glória. E eu fiquei aqui maravilhado no fato dela aceitar e o senhor dizer que já vai começar os estudos. Oh, glória a Deus. Deus Isso é seja bênção de Deus, louvado. né? Amém. Deus seja louvado. Queridos, partindo para o final aqui, Deus prometeu restaurar o seu povo, ele vai restaurar. Mas Amém. quem será restaurado? Todos aqueles que se permitirem ser encontrados. Isaías, ele diz que quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores vão aceitar estes sermãos. Deus vai restaurar quem quer ser restaurado. Não é uma obra forçada, é uma obra voluntária. Quando a pessoa se permite, isso vai acontecer. Jesus está voltando, meus irmãos. E se desejamos contemplar a face do Senhor, nós precisamos começar a fazer da nossa vida uma entrega. O verso 24 diz que os que erram de espírito virão a ter entendimento. Irmãos, Deus fará justiça para todos aqueles que desejarem justiça. A obra que Deus começou, ele vai terminar, irmãos. Nunca será uma obra incompleta. Até mesmo para os ímpios, a obra não será incompleta, porque todos aqueles que se perderem não vão sofrer para sempre. Deus vai terminar com eles. Eles serão aniquilados. Ou seja, até mesmo a obra ímpia, Deus vai terminar. Mas a nossa história precisa terminar de forma diferente. Para isso, você e eu precisamos permitir que Deus nos transforme. O milagre da verdadeira conversão acontece quando o coração é entregue completamente ao Senhor. É quando o Espírito de Deus habita em nós. E aí, aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele fará em cada um de nós. E meu apelo nessa manhã, queridos, é que você e eu, nós possamos permitir, irmãos, que essa restauração seja completa em Cristo. Não é fácil, como diz o pastor Robson, é simples, mas não é fácil. Mas se você e eu permitirmos, ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. E acredite, irmãos, todos nós que aqui estamos hoje, nessa live, precisamos de uma restauração. Precisamos de uma mudança de mentalidade, de comportamento. Nós precisamos dessa mudança. Que Deus assim nos abençoe, queridos, para que esse milagre aconteça, que a nossa vida, de fato, seja uma vida transformada pela presença constante do Espírito Santo em cada um de nós. É esse o seu desejo? Ter uma vida transformada pela presença do Espírito de Deus? Que assim seja, queridos, que o Espírito Santo de Deus nos transforme, mude a nossa vida e nós permitamos que isso aconteça. Lembre-se, Deus só fará aquilo em nós se nós permitirmos. Deus é cavalheiro. Ele só entra na nossa vida se nós permitirmos. Então, permita que esse milagre aconteça na vida de cada um de nós. E nós vamos encerrar cantando justamente uma canção que fala sobre o Espírito Santo de Deus. Depois retornaremos para orarmos, encerrando a jornada de hoje. Espírito Santo, com teu poder renovar, eu quero ter a vitória
Louvado seja Deus, que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós e nos faça refletir para que haja de fato uma transformação na vida de cada um de nós. Louvado seja Deus pela sua presença, querido amigo e irmão, que aqui esteve conosco ao longo dessa madrugada, meditando, orando, clamando, suplicando ao Espírito Santo a sua bênção. E agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de podermos, hoje, sexta-feira, dia de preparação, estarmos juntos com o mesmo objetivo. Lembre-se, queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Eu quero convidar meu irmão Eliel para que faça a oração encerrando a jornada de hoje. Bom dia, meu irmão Eliel. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Pode abrir seu áudio. Bom dia, irmão Mário. Bom dia. É uma alegria ter você conosco aqui, viu? Alegria minha, meu querido. Encerre conosco uma oração, amigo. Vamos orar então. Bondoso Deus, querido Pai, obrigado pela vida, pelas bênçãos, pela tua graça que nos alcançou mais uma vez nesta manhã e nos despertou para estar na tua presença, Senhor. Obrigado por cada adorador, por cada irmão que está aqui nessa madrugada te adorando. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito ao longo desse ano. Estamos aproximando de mais um Natal. Que o Senhor venha abençoar cada família, cada lar. Esse dia que o mundo tomou como um dia de promover o capitalismo, o consumo, tentando assim apagar a verdadeira imagem que é o nascimento de Jesus. Sabemos que o Senhor não nasceu nesse dia, mas como é um dia alusão ao teu nascimento, que nós possamos a cada dia nos voltar para ti, Senhor. Que o Senhor, nesse momento onde as pessoas ficam mais sensíveis, onde elas se voltam para a família, para a fraternidade, que o teu Espírito nos alcance para que possamos cumprir a tua missão, testemunhar de ti, levar a tua palavra. Obrigado por esse estudo de hoje maravilhoso, que vem trazendo, Senhor, o exemplo de quando nós nos afastamos de ti, só a tragédia em nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos alcançou e nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz, a fim de que possamos testemunhar e que possamos levar o evangelho a outras pessoas. Que o Senhor nos use nesse dia e sempre, que o Senhor nos perdoe nossos pecados, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, derramando uma porção dobrada sobre nossas vidas nesse dia, assim como a todos que nós oramos, a todos que estão enfermos, a todos que estão passando por algum tipo de dificuldade, que o teu Espírito e o teu poder os alcance nesse momento. Fica conosco, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, meu irmão Eliel. Queridos, bom dia de preparação, que você receba no final deste dia o sábado do Senhor com muita alegria. Um ótimo dia, fiquem todos na paz e na graça do nosso bondoso Deus. A gente se vê amanhã às 5 horas da manhã na Família Ide. Um grande abraço a todos.